Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa quarta-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, a nossa leitura hoje vem de Ezequiel, capítulo 24. Nós vamos ver um momento histórico importante nesse contexto em que o profeta Ezequiel viveu quando o rei Nabucodonosor e o exército da Babilônia vão sitiar ao redor da cidade de Jerusalém. Quando nós começamos a leitura do profeta Ezequiel, ele diz que ele estava no 5º ano do exílio do reinado de Joaquim. Aqui avançou para o 9º ano, depois de várias visões e revelações que Ezequiel recebeu e entregou da parte do Senhor Deus para o seu povo de Judá. Ele profetizou tanto para as pessoas que estavam em Jerusalém, que receberam essa mensagem, quanto especialmente para líderes do povo de Judá que estavam com ele no exílio ali na Babilônia. E ele tanto entregou essas palavras de forma falada, como também de forma dramatizada, como se fosse um teatro, e de uma maneira ainda mais pessoal, mais íntima. O Senhor vai contar com a própria vida e família do profeta Ezequiel para comunicar ao povo de Israel. Nessa época em que o rei e o exército da Babilônia vão cercar a cidade de Jerusalém, enquanto o profeta Ezequiel está lá no exílio na Babilônia, a sua esposa vai morrer. E como o Senhor disse em Ageu capítulo 3, Deus não faz coisa alguma do que ele planejou sem antes revelar aos seus servos os profetas. Nós vamos ver, então, como Deus orientou Ezequiel a agir por ocasião da morte da sua esposa, inclusive pedindo a ele que não demonstrasse de alguma maneira pública luto. Deus pediu que Ezequiel não chorasse pela morte da sua esposa, que ele não comesse a comida e não fizesse os ritos que eram costumeiros quando uma pessoa da família morresse, especialmente uma cônjuge. Deus vai chamar a esposa de Ezequiel a delícia dos seus olhos. Ele alerta que a sua esposa iria morrer e quando ela morrer, Ezequiel não deveria chorar nem demonstrar luto publicamente. Nós vamos ver o motivo nesse texto de hoje com a leitura de Ezequiel capítulo 24. Sim, então vamos orar, pedir ao Senhor a bênção sobre esse tempo que nós vamos ter aqui juntos e que Deus abra o nosso entendimento para que aquilo que Ele quer comunicar com a palavra venha de forma individual para cada um de nós. Sim. Que a mensagem dele chegue aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigada, Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós queremos colocar, Pai, a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo chamado de nosso diante de Ti. E pedimos, Pai, que durante esse tempo aqui, que nós temos que é tão curto, mas que seja um tempo de qualidade, um tempo onde nós possamos estar aquietando os nossos corações e recebendo as Tuas revelações. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Acompanhe conosco então a leitura de Ezequiel 24. Nós pedimos ao Espírito Santo entendimento e ao final dessa leitura queremos orar novamente, dessa vez orando pela sua vida e pela sua família. Sim. Diz assim, Ezequiel 24, no 9º ano, lembrando que Ezequiel iniciou seu ministério no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim. Ele disse, filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte uma parábola a essa nação rebelde e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Ponha a panela para esquentar, e encha com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e do ombro. Encha com o melhor desses ossos, apanhe o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Deixe ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano Senhor, ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá, esvazia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los, pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não no chão, onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua,
para que ele não fosse coberto. Essa panela representa claramente a cidade de Jerusalém. Depois que vários profetas, como Isaías, nós já lemos também Jeremias, um pouco depois vem o profeta Ezequiel, chamando o povo de Deus ao arrependimento, mas tamanha teimosia e rebeldia do coração do povo de Deus, inclusive especialmente dos líderes religiosos e políticos que se envolveram com idolatria e com um coração tão orgulhosos, rebelaram contra Deus, rejeitando as palavras dos seus profetas. O Senhor decidiu então cumprir o juízo, um tempo de disciplina para purificar o seu povo. E ele compara aqui nessa metáfora como se a cidade de Jerusalém fosse uma panela onde ele iria ferver e onde ele iria purificar esse povo. Verso 9. Portanto, assim diz o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso amontoem a lenha e acendam o fogo. Cozinhem bem a carne, misturando os temperos, e reduzam os ossos e as cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça até que o seu bronze fique incandescente. As suas impurezas se derretam no interior dela, e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar o seu resíduo espesso. Então aqui Deus está mostrando através do profeta, quando esquentasse muito, eles refinavam, igual os metais preciosos com o aquecimento refinava e tirava tudo aquilo que não era precioso. E nessa palavra diz que ainda que vai ficar reluzente de tanto fogo, de tanto quente, ainda não tiraria as impurezas, aquilo que era impureza sobre o povo, de tanta coisa ruim que o povo estava se aliançando e fazendo. Sim, dá a entender que essa carne, esses ossos que estavam dentro da panela eram as pessoas, o povo daquela cidade, que mesmo depois de retirado, ainda haveria fogo, haveria essa provação, essas dificuldades que viriam sobre a cidade de Jerusalém, aqui representada pela panela. E diz que a sua impureza é a lascívia. Como eu desejei purificar você, mas você não quis ser purificada. Não voltará a estar limpa enquanto a minha ira contra você não se abrandar. Eu, o Senhor, falei. Chegou a minha hora de agir, não me conterei. Não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com os seus caminhos e as suas ações, declara o soberano Senhor. E assim como o rei Nabucodonosor e o exército da Babilônia cercaram a cidade de Jerusalém, a princípio eles tomaram o povo, em seguida a cidade, e aí vem a parte mais triste dessa história, tanto para o povo como para o coração do próprio Deus, quando o templo que representava a presença de Deus no meio do seu povo, e onde o povo, através dos sacerdotes, podiam consultar a Deus e oferecer as suas ofertas. Por último, o templo, esse foi o templo construído por Salomão, com toda a riqueza que o rei Davi juntou, depois de ter sido reformado pelo rei Josias. Esse templo tão glorioso vai ser também atacado e destruído. E o Senhor compara esse templo com a beleza dos olhos dele, do povo de Jerusalém, com a esposa do profeta Ezequiel. Diz assim, Ezequiel 24, verso 15. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemido, não pranteie pelos mortos. Mantenha o turbante ajustado à cabeça e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? O povo já havia percebido que o profeta profetizava não apenas com as suas palavras, mas também com as suas atitudes, as suas ações proféticas e com a sua própria vida. Então a esposa de Ezequiel morre, depois que Deus falou com ele de manhã, a esposa dele morreu de tarde, e isso gerou curiosidade, porque o povo viu que ele não estava chorando. Imagine quantos familiares, quantos amigos, quantos líderes respeitavam o profeta Ezequiel e vieram
para tirar aquela mulher da sua casa. Havia todo um havia todo um rito para o sepultamento, e Ezequiel estava agindo como se nada tivesse acontecido. Assim falei, na verdade, verso 19, o povo perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi: esta palavra do Senhor veio a mim. Diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão o turbante ajustado à cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão, nem chorarão, mas irão consumir-se por causa das suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel será um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que ele fez. Quando isso acontecer, saberão que eu sou o soberano Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, a sua alegria e a sua glória, o prazer dos seus olhos e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo da vida deles, naquele dia um fugitivo virá dar notícia a você. Naquela hora a sua boca será aberta e você falará com ele e não ficará calado. Então você será um sinal para eles e eles saberão que eu sou o Senhor. Amém. Então Deus está falando as palavras dele e essas palavras vão se confirmar quando vier a acontecer essas coisas. E o Senhor o tempo todo diz: e eles saberão que eu sou o Senhor. Porque tudo aquilo que eles estão ouvindo, eles vão ver acontecer. Assim como palavras proféticas que já haviam sido anunciadas antes. Lembra quando nós lemos no início do livro, por exemplo, que Deus mandou o profeta Ezequiel construir como se fosse uma maquete da cidade e a cercar com tijolos ao redor? Isso representava o cerco da cidade de Jerusalém pelo exército da Babilônia. Ezequiel havia profetizado isso cerca de 4 anos antes e o povo continua percebendo que as palavras proféticas vão se cumprindo. O Senhor fala através de seu profeta, assim como falou através de Ezequiel, havia se comunicado através de outros profetas que viveram naquele mesmo contexto, e o Senhor começa a cumprir a sua palavra, de modo que os profetas continuam profetizando, mas o povo continua com o coração endurecido. Mas é fato que os profetas, em nome do Senhor, declaram a verdade. Algumas palavras proféticas se cumprem alguns anos depois, algumas se cumprem tão rapidamente como quando o Senhor falou ao profeta Ezequiel sobre a morte da sua esposa. Por algum motivo, Deus o avisou naquela manhã e à tarde a sua esposa morreu, representando a perda do templo, a tomada daquele templo que era considerada a delícia dos olhos do povo de Israel. E o povo não teria nem oportunidade de chorar, de praticar os ritos do luto, porque eles estavam no exílio. E o Senhor diz: assim vocês saberão que eu sou o Senhor. O apóstolo Paulo também fala como nós podemos distinguir uma profecia, se é genuína ou se ela é falsa, se ela se cumprir. Não precisamos olhar para a vida do profeta, não precisamos olhar se aquele é um homem bem formado teologicamente ou mesmo moralmente. Quando o Senhor fala, mesmo através de um jumento ele falou e continua falando, o Senhor fala e ele cumpre a sua palavra. Ele fala confirmando o que ele já disse aos nossos corações, ele fala através das Escrituras Sagradas. Algo que aprendemos com esse texto é que Deus fala e ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu e Rafa queremos orar por você e pela sua família, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Amém. Que nós possamos orar por pureza sobre as nossas famílias. Sim, amém. No início desse texto foi muito claro Deus falando que ele queria purificar o povo, mas o povo continuava na lascívia, o povo continuava nos pecados e não queria ser purificado, não desviava os seus caminhos. Então algo que é especial para o Senhor é a pureza. Então que nós possamos ser puros de coração nas nossas atitudes, nos nossos atos. Nós precisamos ter o discernimento espiritual e ver as situações, ter uma esperteza, mas também diante das situações a pureza do Senhor nos nossos corações. Amém. Vamos orar juntos então. Pai, te damos graças pela sua preciosa palavra que recebemos
como uma revelação para nos alertar, Amém, Senhor para nos Jesus. trazer para mais perto do Senhor e nos ensinar mais sobre o seu coração. Sim, meu Obrigado Pai. por todos que estão conectados conosco, meditando nesses escritos do profeta Ezequiel. Temos aprendido do Senhor Sim, meu coisas Pai. novas, temos relembrado verdades na Tua Palavra e pedimos que o Senhor venha, pela Tua Palavra, nos purificando, quando o Senhor Jesus mesmo orou ao Senhor dizendo: santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Amém, E nós Senhor. oramos, Pai, para que essa palavra venha santificando as nossas vidas com a santidade e a pureza que nós não podemos obter por nós mesmos. Venha trabalhando em nossas vidas, Pai, Sim, meu Pai. fazendo distinção entre aquilo que é a nossa alma, as nossas próprias vontades, opiniões, pensamentos, gostos e aquilo que é o nosso espírito, conectado com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós, Amém, guiados Pai. Isso pelo que Teu nós Espírito, queremos para nós dia e nossa após dia. família. Oramos, Pai, por pureza nos nossos lares, nas Amém, vidas Senhor dos Jesus. nossos cônjuges, dos nossos filhos Amém, e de nós Senhor, mesmos. que assim Que o seja. Senhor tenha liberdade para nos purificar. Nós Amém, convidamos Senhor, Teu em Espírito nome de Santo, Jesus. que tantas vezes nas Escrituras é simbolizado com o fogo, para que venha nos purificar e consumir de Senhor nós Jesus. tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo Sim, que te meu Pai. desagrada, tudo aquilo, Pai, Amém, que não Pai. provém do Tira de Senhor. nós, Sejam Senhor opiniões, Jesus. sejam, Pai, modelos mentais, sejam Sim, informações meu que Pai. vieram de outros livros, seja algo que herdamos dos nossos pais ou de tradições religiosas. Purifica o nosso misericórdia, coração, Senhor. meu Pai. Purifica-nos. Tenha misericórdia de nós. Entregamos ao Senhor nossas vidas, cada casamento representado por aqueles que oram conosco, os nossos filhos. Pedimos, Pai, que o Senhor purifique os nossos olhos, Sim, nos dê uma Senhor, em perspectiva nome de segundo a Jesus. Tua, para não Amém, julgarmos Senhor, pela em nome de aparência, Jesus. mas segundo o coração. Purifica Que assim os nossos seja, meu lábios, Pai. que a nossa boca possa falar, Pai, do que o nosso coração está cheio e que o nosso coração esteja cheio das palavras do Senhor. Amém, Pai. Purifica, Que assim Pai, as seja, nossas em nome mãos, de Jesus. nossos pés, os lugares onde frequentamos, aquilo que ouvimos de música, que assistimos nas telas. Pai, permita que a nossa vida seja purificada pelo Senhor para o Amém, louvor da Senhor Tua Jesus. glória. E que o Senhor nos ajude a cada dia mais e mais a ouvirmos a Tua voz, discernirmos para podermos viver em comunhão e plena satisfação na vida que o Senhor já tem preparado para Amém, nós. Pai, que assim Abençoamos seja. cada pessoa que ora conosco agora, sua família, seus familiares. Declaramos sobre a sua vida o temor do Senhor, a Amém, pureza Pai, que vem assim apenas da seja. palavra de Deus, pelo poder do seu Espírito Santo. Declaramos sobre a sua vida a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Amém, Receba, Senhor. nós abençoamos o seu lar e a sua família e oramos ao Senhor, Pai, com fé e ações de graças, em nome do Senhor Jesus.